27, acompanhem comigo didaticamente a partir do verso 45. Jesus está crucificado, ao lado dele, dois ladrões. E a palavra de Deus nos diz no verso 45, que desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Uma linguagem do tempo hebraico que significa de meio-dia às 3 horas da tarde. De meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. E essas trevas não é sinônimo ou não é ocasionado por eclipse ou porque estava querendo chover. Não. Os historiadores dizem que na morte de Jesus, no momento em que Jesus está na cruz, a natureza começa a ter uma comoção. Elementos da natureza são abalados. Conforme diz Romanos, os elementos da natureza, ou seja, fenômenos milagrosos, fenômenos sobrenaturais, estão acontecendo, porque o Filho de Deus está ali expirando, está morrendo. E uma delas é, 3 horas a terra ficou em escuridão. As nuvens se tornaram tão densas que houve uma profunda escuridão antes da morte de Jesus. No verso 46 diz que perto da hora nona, ou seja, perto de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Ou seja, em aramaico, Jesus cita o texto hebraico de Salmo 22. Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa teologia é uma teologia muito séria e complicada e complexa, porque Deus não abandonou Jesus. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O momento em que Deus mais estava com Jesus era ali na cruz do Calvário. Então, por que parece esse paradoxo? Por que Jesus clama Eli, Eli, lema sabachthani? Possivelmente porque Jesus está indicando o salmo profético messiânico, Salmo 22. Mas acima de tudo, porque Jesus estava fazendo a maior expressão de fé de um homem, de um ser humano. Aqui é a expressão de Jesus humano. É o momento de maior expressão de fé, quando humanamente, ali a nível emocional, nos sentimos desamparados, nos sentimos solitários, mas apesar da solidão extrema, apesar do abandono extremo emocionalmente, eu arrisco e eu digo: meu Deus, ou seja, Jesus clamou por Deus no momento mais extremo de solidão. Se você quer testar a sua fé em Deus, deixe o infortúnio bater na sua porta, deixe o sofrimento extremo bater na sua porta, deixe que a calamidade adentre o seu lar, quando você vai descobrir então se a sua fé é pautada realmente em Deus ou nas circunstâncias. E quando Jesus fala Eli, Eli, lema sabachthani, Jesus está expressando o ápice da sua fé em Deus, e não necessariamente expressando um desgosto profundo, numa ideia muito simplória, muito simples, como se Deus tivesse tirado as costas e abandonando ele de fato. A ideia, com certeza, não é essa. A Bíblia diz no verso 47 que alguns que estavam ali ouvindo isso diziam, ele clama por Elias, ele clama por Deus. E outros zombando disseram, e logo correndo um dos soldados pegou uma esponja com vinagre e colocou na boca de Jesus. Era uma prática sádica de colocar no água, não dar água para o doente, mas dar uma esponja de vinagre. E Jesus então ali trovou, e outros começaram a falar: deixemos ver se Elias ou se Deus vai livrá-lo. E a Bíblia diz então no verso 50: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Há uma tradução em João e outros textos que diz que Jesus disse: está
consumado. Jesus ele não passou, houve um milagre. Jesus ele não morreu como costumava morrer os crucificados, um dia, 2 dias. A morte dele foi relativamente rápida em comparação com outras mortes de quem está sendo crucificado. E Jesus então bradou e morreu. E é nessa hora que acontece um grande milagre. Simbolicamente, Jesus fala, o texto de Mateus escreve que eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Irmãos, aqui está falando de algo real, mas algo que vai indicar algo muito importante para mim e para você. Porque no Velho Testamento, eles aprenderam que havia um lugar chamado Santo dos Santos, que é o lugar do templo. E no Santo dos Santos era protegido com uma cortina, e logo mais na frente havia uma outra cortina. E esse Santo dos Santos era um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. E apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano. E ali ele entrava para ter revelações de comunhão com Deus. E ali ele passava para os sacerdotes, e os sacerdotes então passavam para o povo. E a Bíblia diz então que nesse ato de Jesus, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, simbolizando que aquela prática cairia por terra, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele adentrou o Santo dos Santos para agora rasgar o véu, e ninguém mais precisaria de um homem algum para que fosse o intermediário entre o homem e Deus. Jesus é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora todo homem haveria de ter acesso a Deus livremente, conforme a sua consciência, conforme o seu clamor. E essa foi a grande mistério que foi revelado e que a Igreja Católica por muito tempo reteve, achando que a prerrogativa dos papas, ou da confissão, ou da manutenção das coisas divinas, estavam na mão do clero. Enquanto Lutero surge dizendo: isso é errado, porque Deus, o véu foi rasgado, todos têm que ter acesso, e têm acesso à pessoa de Deus por livre e espontânea vontade. Irmãos, esse é um texto maravilhoso, porque Jesus agora me aproximou de Deus, e aproximou a humanidade de Deus. E além disso, diz que a terra tremeu. Além disso, diz que as pedras fenderam-se. Ou seja, a morte de Jesus foi caracterizada por fenômenos atmosféricos, fenômenos da natureza. E não estamos falando aqui de nada espiritual necessariamente. Estamos falando de fenômenos reais e de milagre, porque o Filho de Deus está morrendo. E no verso 53 tem algo também que não tem nada de espiritual. E diz assim: saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No fenômeno da morte de Jesus, houve ressurreição. E aqui fala dos santos de Israel. Muitas pessoas foram ressuscitadas. Irmãos, esse é tão importante que no verso 54 agora ele termina dizendo assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Todos esses milagres eram para testar, para corroborar que Jesus realmente, verdadeiramente era o Filho de Deus. Porque sem a fé em Cristo, sem não
ressurreição de Jesus Cristo, as implicações da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Vamos orar? Fiquei de pé. Amado Deus,